E a taxa da blusinha, hein? Olha, isso aqui vai dar uma confusão. Já deu, aliás, não é? Porque o Arthur Lira, agora há pouquinho, colocou a faca no pescoço do presidente Lula, está dizendo que o governo, enfim, ele está atribuindo ao governo uma suposta quebra de acordo e disse que se o Senado não colocar para andar a taxa que estabelece em 20% a alíquota que os consumidores têm de pagar para fazer compras naqueles... Né, não só, mas é claro que ficou tudo muito concentrado naqueles sites chineses, por isso é que convencionou se chamar de taxa da blusinha, esses 20%. Né? Ele está dizendo que se isso aí não andar no Senado, ele derruba na Câmara todo o Mover, que é aquele programa para estimular a descarbonização do mercado automobilístico, ou para supostamente estimular o avanço de carros elétricos, de carros que não são poluentes, que não emitem carbono, por exemplo. Por quê? Porque essa taxa da blusinha foi embutida, eles chamam de jabuti lá em Brasília, a taxa da blusinha foi embutida num programa muito maior, que é o programa Mover, chamado programa Mover. Então o Arthur Lira está dizendo o seguinte, se vão ficar só com o Mover e deixar a taxa da blusinha, quando voltar para a Câmara eu derrubo tudo, porque o governo está descumprindo um acordo que fez comigo. E aí, enfim, tem a política lagoana no meio, tem uma série de problemas envolvendo, porque quem derrubou, entre aspas, né, quem disse que não vai avançar com a taxa da blusinha no Senado foi um senador alagoano, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, terra do Arthur Lira, enfim, então a gente mistura uma série de problemas e chegamos ao fato que esse senador, Rodrigo Cunha, disse que vai tocar o Mover, que é a descarbonização da indústria automobilística. A taxa, ele sugere que seja discutida num projeto de lei solto, específico, particular, em outro momento da história, não agora. O relator do projeto que cria esse programa Mover, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é o senador que apareceu aí agora, do Podemos de Alagoas, Rodrigo Cunha, disse que vai tirar da proposta o trecho que prevê a retomada da taxação federal sobre importações de até $50, a taxa da blusinha. O senador disse que a atribuição dessas compras internacionais é estranha à proposta original sobre o Mover, apresentada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado. Ele disse o seguinte: não é o momento ideal. Não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro. Óbvio, né? De acordo com... Às vezes eles solenizam o óbvio, né? Uma coisa maravilhosa. De acordo com o senador, a mudança foi debatida com o governo e senadores que se demonstraram contrárias à taxação das comprinhas. O parlamentar alagoano disse que a tributação das blusinhas deve ser tratada de forma apartada, ou seja, num outro momento, numa outra proposta. O projeto que cria o Mover, que é um programa de incentivo à produção de veículos sustentável, é o primeiro item, ou era o primeiro item na pauta da sessão de hoje no Senado. A taxa da blusinha foi aprovada na Câmara na semana passada. Houve um acordo, né? Vocês se lembram que a taxa era maior, houve um acordo, o Arthur Lira foi até o presidente da República, o presidente disse publicamente pelo menos que não queria taxa nenhuma, o ministro queria taxa, fecharam em 20%, o barco andou, parecia um acordo, mas já na semana passada o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou algum incômodo. Olha, o Senado não pode ficar aqui carimbando o acordo do governo com a Câmara, não é assim que funciona, etc e tal. E o Arthur Lira ficou danado da vida e agora disse o seguinte: se a coisa não andar no Senado, quando voltar para a Câmara eu derrubo tudo, e aí não tem taxa da blusinha, não tem Mover, não tem nada, e considero que o governo descumpriu esse acordo que fez comigo. E agora? Bom, que não é a taxa da blusinha que vai resolver a economia do país, né? Acho que ninguém tinha essa expectativa, né? A ideia da taxa da blusinha surge a partir de, enfim, duas demandas. Uma delas do Ministério da Fazenda, que quer arrecadar com isso, e outra do varejo brasileiro, que diz o seguinte: olha, eu não tenho como competir, desse jeito fica injusto, porque eu carrego 8 tijolos e deles vocês não cobram nada, eles não têm de carregar tijolo nenhum. Então eu carrego 8 tijolos e eles sem tijolo, os sites chineses, né? Eles, sem carregar nada, conseguem chegar à linha final dessa corrida com muito mais rapidez e com muito mais fôlego do que eu. A demanda é essa, atendida pelo Arthur Lira. E agora vamos começar essa brigaiada toda de novo. Eu acho que é muita audácia. De quem? Do governo querer cobrar mais imposto.
Mas não é só o governo aí, a injustiça seja feita. O Arthur Lira, por exemplo, está defendendo isso aí, falando pelo setor do varejo. Mas eu vou defender o Arthur Lira também? Eu coloco no mesmo pacote. Mas é um absurdo. Porque o Lula disse que não quer. A justiça seja feita publicamente. Eles não quer. O ministro quer, porque o ministro quer dinheiro. Mas o ministro dele... Mas como é que os deputados votaram, né? Do governo votaram a favor, né? Votaram a favor. Então eu acho que é uma audácia, assim, porque é uma coisa tão pequena, tão insignificante, que você acaba punindo realmente a população mais que menos tem dinheiro nesse país também. Não vai mudar a vida de quem vai aqui no Cidade Jardim, na Burberry, na Prada, comprar uma roupa cara. É a pessoa, a menina adolescente, ou o adolescente que compra uma roupa de até $50, porque aqui a própria maneira como eu tô parecendo até outras pessoas que vêm aqui falando. Agora você termina. Mas é verdade. Quem você tá parecendo? Não é você, não. É outras pessoas que têm Você tá falando mal dos convidados do programa. Você tá falando mal dos convidados do programa. Não tô falando mal dos convidados do programa. A Bia, que é a produtora, que convida as pessoas, tá aí na... Temos um problema aqui, hein? Você quer Chama Gilmar. É que eu acho que você tem que tornar a vida pro empresário aqui mais fácil também. Não é você dificultando a vida de quem tá exportando pro Brasil, mas é você facilitar a vida de quem produz aqui também. Até mesmo porque o Brasil ele é um país que ele precisa produzir mais riqueza. Então, eu sou contra. Eu não acho que isso teria que ser discutido. É a gente penalizar uma população já muito penalizada, que tudo que recebe é meia boca. Uma educação meia boca, uma segurança meia boca, uma saúde meia boca. Então, não acho que é o caminho. E aí, João? Substancialmente, acho que eu tô do lado do Urian nessa, assim. É prática mundial essa isenção para pequenas importações, assim, né? Mudar isso, sabe? Entendo o lado do governo. O governo tá com um problema fiscal, problema de contas públicas, né? Eu sou a favor de que o governo não olhe apenas para arrecadação, para arrecadar mais, que ele olhasse também mais para corte de gastos, teto do funcionalismo, super salários, enfim, reforma administrativa, reforma da Previdência, é óbvio que vai ter que olhar para isso. Muito mais importante, inclusive, do que uma taxinha a mais aí nas blusas, né? Entendo também o setor do varejo. Daí é engraçado, né? Porque quebra um pouco a dualidade ideológica essa coisa, né? Tem o governo que quer a taxa para arrecadar mais, e tem muitos empresários com braços no Congresso da direita que também querem. Todo empresariado do varejo brasileiro. Muitos deles que defendem a liberdade absoluta. O Flávio Rocha da Riachuelo é um deles. Né? Até ontem ele era um defensor... A liberdade total, exceto para você importar $50 da China. Dizia que a economia brasileira era muito fechada e tudo mais. Mas para isso aí... Mas assim, abre para os outros, para mim fecha. Né? Exato, aí fica fácil, então quebra ideologicamente isso, tá? Essa defesa aí dessa taxa. Embora, via de regra, os deputados mais à direita têm sido contrários à volta da taxa também. Né? Eu vi muitos votos contra ela ali também. Então é o seguinte, é ruim para o Brasil botar essa barreira, por quê? Primeiro, vai piorar a vida desses consumidores. E note, hein, o consumidor que importa $50 não vai ter acesso, mas o consumidor que viaja para fora e traz até $1.000 vai continuar totalmente isento. Qual é a justiça social dessas isenções, né? O que pode pagar menos vai pagar mais imposto. O que pode pagar mais e até viajar para o exterior vai continuar trazendo com isenção as suas coisas. Totalmente injusto. Então, piora a vida do consumidor. E segundo, o caminho, tanto para as contas públicas, não é olhar só para arrecadação, tem que olhar para outras coisas. E se for para arrecadar, que seja entre os mais ricos, não entre os mais pobres. E segundo, a saída para a atividade econômica brasileira não é, mas quantas vezes a gente tem que repetir isso? Não é ficar criando mais proteção. O Brasil tem uma história de décadas de proteção a setores econômicos, da tecnologia, dos automóveis, agora do varejo. Isso tem melhorado a nossa economia? Isso tem melhorado a vida de quem consome os eletrônicos, automóveis, o varejo e todo o resto? Não! Tem sido um fracasso absoluto. A economia brasileira empobrece com isso. Então, parem, vamos parar de dar ouvidos. Eu entendo, o empresário vai defender o lado dele e nada vai mudar. Mas a política não precisa atender esse lado dele. A política tem que pensar no país. A gente quer um sistema mais eficiente, inclusive para esse empresário. E aí sim eu estou do lado dele. Vamos então melhorar a carga tributária, ver como é que a gente faz para ficar mais eficiente, ver quais são as vantagens comparativas de outro país. Aí sim, barreira comercial não é o caminho
para a gente ajudar a nossa economia. Eu concordo com algo que você falou em relação aos super salários, né? Faz 2 dias saiu uma notícia falando, até circulou uma tabelinha nas redes sociais, de 46 juízes de Rondônia que receberam mais de R$1 milhão de salário só em fevereiro, em um mês. 46 juízes. Então, assim, para isso a gente... Bom, o Joel lembrou de reforma da Previdência aqui. A gente, ao longo da discussão da reforma votada agora no governo Bolsonaro e debatida no governo Temer, quantas vezes não se falou sobre o tamanho, a diferença do tamanho da Previdência dos militares, o déficit provocado pela Previdência dos militares em relação à Previdência Civil. E mexeram onde? Só na civil. Mexe nos militares. Tire, daí eu vou ajudar o governo também, ao governo. Tire a isenção dos templos religiosos. Faz eles pagarem imposto como todo mundo. Enfim, tem uma série de coisas antes de mexer nessa taxinha. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.